de nós se perde. Você quando perde uma oportunidade qualquer, há pessoas que acabam por perder a esperança porque pensam que aquela oportunidade era única e já não volta mais. Então não só ela perde a oportunidade, como ela se perde. E Jesus teve mais atenção para ela do que propriamente para o morto. E a primeira coisa que Jesus quis foi dizer à mulher: olha mulher, não chores. Isto é uma prova de que Deus não tem o prazer de ver ninguém chorar, irmãos. Mas também quem chora, não há uma única lágrima que se perca. Uma única. Quando nós temos algum problema, quando nós temos alguma necessidade, que nunca choremos para impactar o coração de Deus. Choremos porque sentimos chorar. Choremos porque sentimos peso. Choremos porque, genuinamente, nós estamos a chorar porque nós estamos alegres. Estamos a chorar porque nos dói. Estamos a chorar porque alguma coisa não está bem. Não é para que Deus olhe para mim e tenha misericórdia de mim, porque a Bíblia não mostra que esta mulher procurou Jesus. Jesus procurou a mulher. Mas a mulher não procurou Jesus. A Bíblia também não me mostra que a multidão tenha ficado eufórica quando viu Jesus. A Bíblia não mostra que a multidão foi a correr para a mulher e foi dizer à mulher: olha, tem calma, o mestre está ali. Como aconteceu com o Lázaro. Com o Lázaro foram dizer: olha, o mestre te chama. Olha, ele já chegou, o mestre te chama. Ali não, irmãos. Ali nós vimos Jesus a deixar uma multidão eufórica para atentar a uma multidão triste. E eu quero chamar a vossa atenção para isto. Não há momento na nossa vida em que a tristeza não se abata sobre nós, mas também que Deus não esteja atento a ela. E isso é que tem que ser motivo de consolo para o nosso coração. É a certeza absoluta de que todos podem nos deixar, mas Deus nunca nos deixa. Ele sempre tem os seus olhos atentos para nós, os seus ouvidos atentos para nós, atentos para a nossa queixa, atentos para a nossa súplica. Porque Ele é bom, irmãos. E Jesus mostra aqui o seu lado humano. Repare, Jesus podia muito bem ter chegado ali e tão somente: levanta-te. Ou como na gíria se faz: eu repreendo o espírito de morte, eu te repreendo. Na Bíblia nunca vi Jesus Cristo repreender o espírito de morte. Nunca. Nunca vi Jesus repreender a morte. Eu sempre ouvi Jesus dizer: Lázaro, sai para fora. Eu sempre ouvi dizer: Talita cumi, menina, a ti te digo, levanta-te. Eu nunca vi Jesus tomar autoridade sobre a morte, mas eu sempre vi Jesus dar vida. Amém. Aleluia. Amém. E a nossa fé tem que ser centrada naquilo que Jesus faz e não é naquilo que o homem ensina. Não há razão para repreender o espírito de morte. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E Ele nunca toma a sua autoridade para repreender a morte, mas sempre toma a sua autoridade para dar vida. E vida com abundância. Glória a Deus. E então ele tem o cuidado de chegar ao pé dela e diz: olha, vendo o Senhor, compadeceu-se dela. Ou seja, ele imediatamente se descola da alegria e se compadece com ela. Ou seja, quer repartir a carga. O que é que a Bíblia nos ensina? Irmãos, levai a carga uns dos outros. E Jesus se abeira dela e começa a repartir a carga que estava sobre ela. E a primeira coisa que Jesus disse foi esta: olha, não, eu não consigo, tu partes o meu coração, eu não consigo ver-te chorar. Este lado humano da pessoa de Jesus, ele já se tinha manifestado várias vezes, inclusive é com a ressurreição do Lázaro. Vocês lembram-se o que é que aconteceu na ressurreição de Lázaro? Jesus chorou. E é estranho, mas Jesus chorou como? Quando alguém tem o segredo no bolso, quando alguém tem o recurso no bolso, qual é a razão para a tristeza? Qual é a razão para não é? Jesus podia chegar lá: ok, não há problema, eu estou no controle e tudo se resolve e tal. E então ali não havia razão para choro, porque ele já sabia o que ia fazer. Ele ficou 2 dias no sítio onde estava para ter comunhão com o Pai, para ir debaixo da direção do Pai. E depois ele orou: Pai, eu sei que sempre me ouves, mas eu falo isto para que eles saibam que eu sou, que tu me enviaste. Portanto, eu sei o que venho fazer, eu sei o que vai acontecer. Mas porquê é que ele chorou, irmãos? Porquê é que ele não chegou lá, campeão? Irmão, está com algum problema? Vem cá que a gente olha e se resolve já. Às vezes o crente toma, às vezes nós, e eu contra mim próprio falo, porque eu não sou diferente de ninguém, também tenho as minhas falhas e os meus erros,
Porquê? Por aprendizagem errada. Mas Deus quer renovar o nosso entendimento. E nós temos que entender que o amor é a coisa mais preciosa de Deus. Aquilo que nós, da parte de Deus, podemos granjear e podemos receber em nós mesmos é a natureza de Deus, que é o amor, porque a Bíblia diz que Deus é o amor. E é o amor, se não for o amor que nos impulsiona a orar pelas pessoas, de nada vale. O que é que levava Jesus a orar pelas pessoas? Era a compaixão que ele sentia. Porquê? Porque Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. E quando eu li pela manhã esta Escritura, eu entendo a pessoa de Jesus e digo assim, mas caramba, espera lá, Jesus veio de uma farra. Tinha acontecido um milagre, toda a gente estava eufórica. De repente, pum! É como nós na nossa própria vida, irmãos. Nós, por vezes, acontecem-nos coisas tão boas na vida e depois nos acontecem imediatamente coisas más na vida. Como é que nós reagimos a elas? Nós temos que nos saber adaptar a essas situações e temos que as saber superar. Na certeza plena de que Deus nunca nos deixa. Amém. Essa é uma certeza que tem que estar dentro do coração do ser humano. Deus nunca nos deixa. Jesus chega, abeira-se daquela mulher e diz, não chores. Eu hoje, não levem a mal a minha franqueza, mas hoje eu tenho uma maneira de encarar a Bíblia completamente diferente. A Bíblia, no livro dos Atos dos Apóstolos, fala que Pedro e João, não era? Iam à oração da hora nona. E quando eles iam entrar no templo, a gente não sabe em que dia foi. Se foi no primeiro dia, se foi no segundo, se foi no terceiro, porque eles passavam ali todos os dias, porque todos os dias iam orar. Tinham esse bom propósito. E eu hoje considero que a forma como eles abordaram aquele homem deve ter sido de uma forma compassiva. Não de uma forma altiva. Olha, tu queres é dinheiro, não é? Mas o que eu tenho isso dou. Não é uma forma de campeão, de super evangélico. Eu tenho a certeza que naquele dia Deus tocou no coração deles e o coração deles se virou para aquele homem e fez olhar para aquele homem de uma maneira diferente. Diz, olha, não tenho prata nem ouro, ou seja, se tu pensas que nós somos ricos, não somos. Mas uma coisa isso te dou. Seguramente eles disseram aquilo de forma a criar impacto naquele homem. Foi o coração que falou. E hoje entendo como é que o Espírito de Deus se move e como é que o poder de Deus se move. Se move por compaixão. Deus sabe a necessidade de todos quantos estão dentro desta sala. Eu não sei, irmãos, mas Deus sabe. Mas uma certeza eu tenho. Não há nenhum de vocês que passe alheio aos olhos de Deus. Deus conhece a vida de cada um de nós. Deus conhece a necessidade de cada um de nós. E Deus está aqui esta manhã e estará sempre para responder à necessidade de cada um de nós. Porque Ele tem prazer na alegria do seu povo. Ele tem prazer no bem-estar do seu povo. Todos nós sofremos, mas Deus é o mesmo, não muda, o seu coração não muda. Ele é imutável, passarão céus e terra. As minhas palavras não passarão. Os meus propósitos sempre serão os mesmos. Glória a Deus. Jesus se compadece. É curioso que a Bíblia em Romanos, no capítulo 12, no verso 14 ou 15, diz uma coisa muito engraçada. Paulo diz à igreja de Roma o seguinte: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Nós às vezes na nossa fé nos tornamos tão frios. Irmão, porquê é que está triste? Ponha fé. Irmão, maior é Deus. Ponha fé, meu irmão. Às vezes a nossa própria alegria ainda entristece o que está triste. Os irmãos não compreenderam. Às vezes a nossa própria alegria entristece o que está triste, porque ele sente-se incompreendido. Porque por vezes a nossa expressão tão gélida da nossa fé faz com que o irmão diga assim: caramba, mas ele não entende nada do que está passando comigo. Não é uma questão de fé, é uma questão de dor. E quem sente dor não significa que não tenha fé. Onde é que está escrito na Bíblia que quem chora não tem fé? Então Jesus era o maior incrédulo. Ele, sabendo o que ia acontecer, chorou. Chega à beira da mulher e toca naquilo. Ele diz assim: olha, espera aí uma coisa. Isto não acaba aqui. Porque o meu papel ao vir à terra foi trazer vida. E vida com abundância. O teu problema não é só a perda do teu filho. Tu estás perdida, tu sentes-te perdida. Mas eu não quero que tu te percas. E imediatamente ele toca no chifre e tudo parou.
Às vezes, como a própria Bíblia ensina, que quando a palavra vem a nós, ela toca no nosso esquife, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E isso é que mudou completamente a nossa vida. Completamente. Quando Jesus tocou na nossa vida a palavra, o verbo vivo toca na nossa vida, tudo para. E tudo muda. E foi isto que aconteceu com esta mulher. Uma mulher desesperada. Uma mulher que, como vocês sabem, as viúvas não trabalhavam naquela altura. As mulheres eram para a casa. Já tinha perdido o marido. Já tinha perdido o filho. A única coisa é que não me resta mais nada. A não ser a morte. Ou então ficar vassala da bondade. E hoje em dia, irmãos, é tão difícil encontrar bondade e generosidade. Tão difícil, irmão. Uma pessoa que passa por situações deste tipo tem toda a razão para se desesperar, porque as pessoas não fazem nada para compreender os outros. A razão dos outros. A primeira coisa que sai é logo crítica. Olha, o irmão não é financeiramente próspero porque não é dizimista. Pumba, é logo. O irmão passa por muitos problemas porque alguma coisa tem estado mal na vida dele. O diabo está a mover-se na vida dele porque há culpa dele. Mas porquê é que há de ser assim? Porquê é que nós não podemos encarar as coisas que quando elas nos acontecem nós digamos, é a vida? Porque a Bíblia nos ensina a todo o tempo que o sol nasce sobre justos e injustos. A chuva cai sobre justos e injustos. Aquilo que acontece ao ímpio também acontece ao crente. A única coisa que muda em nós é que nós sabemos de quem somos e a quem servimos. Se é que sabemos. E essa é a razão que nos leva a encarar o futuro de uma maneira diferente. Porque Ele sempre lembra ao nosso passado. Olha, o Senhor me ajudou naquele momento. O Senhor me ajudou naquela altura. Ele também me ajudará agora.